Olá, que o Espírito Santo ele possa abençoar a sua vida, trazendo para você paz, esperança, fé, cura, transformação, prosperidade e, além de tudo, que ele possa te salvar, que você, que nós estejamos hábitos à salvação, porque esse é o propósito maior de Deus, de nos salvar. Então eu quero hoje iniciar esse culto abençoado com todos vocês, orando e pedindo a Deus para transformar o seu interior. Às vezes você precisa de tirar algo dentro de você que impede o poder de Deus de agir. Essa semana eu conversei com uma senhora e ela relatou o seguinte comigo, que há muitos anos ela carrega uma mágoa muito grande do ex-marido dela. Porém, ela está na igreja, ela ouve os cultos aqui, ela é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Porém, eu disse para ela: senhora, tudo que você está fazendo, se o teu coração não for lavado, limpo, tudo será em vão, porque a sua salvação, você não vai estar digna de ser salvo porque você ainda não perdoou. Então perdoa e deixa embora. Então é nesse intuito que eu vou fazer a oração pedindo a Deus para lavar o teu coração. Às vezes você está aí me assistindo, você tem mágoa de quem te feriu, do ex-patrão, do ex-namorado, de uma ex-namorada, do ex-sócio. E nada vale a pena. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá reatar, não. Mas perdoar e deixar embora isso do seu coração, para que você tenha paz. Então todos vocês, peguem aí um copo com água para a gente consagrar, orar e pedir a Deus que te ajude nessa missão de limpar o teu coração. Como que pode, né? Eu fiquei pensando depois, como que pode tantos anos? Eu sei que muitas palavras são piores do que tapas, socos, agressões. Não justifica nem soco, nem tapas, nem muito menos agressões verbais. Porém, você tem que se preparar na sua mente, no seu coração, para que esses sentimentos de fora não habite no teu coração. Senão quem vai sofrer sempre é você. Quem sofre é sempre quem guarda. E você tem que entender isso, tá bom? Feche os seus olhos. Espírito Santo, amado, poderoso Deus, nós nos colocamos aqui de pé na Tua santa presença e pedimos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos erros. Pedimos que a Tua mão, ela seja estendida em nossa direção. Eu peço que consagre essa água, meu Pai. E quando tomarmos, que possamos ser lavados, limpos, o nosso coração. Essa pessoa que carrega talvez uma mágoa, um ódio, uma raiva de alguém, que após essa oração, o poder do Senhor venha operar e fazer o milagre acontecer na vida dela. Espírito Santo, manifesta a Tua glória, o Teu poder, e livra essa pessoa de enfermidade, doença e de todos os males que ela possa estar sofrendo. Eu determino a sua cura, determino a sua vitória. Tome dessa água e que você agora, em nome de Jesus, estende as suas mãos para cá. Seja curada, seja livre, seja abençoada e seja transformada.
coloca assim uma mão sobre a outra, fala assim: eu tomo posse da minha cura espiritual. E você que crê, diga amém. Em contrapartidas, você sabe que as doenças, a maioria delas, ela tem uma raiz, um início, justamente naquele sentimento que você tenta manter no seu coração e não quer mandar embora. Então não é legal você manter mágoa, ódio, raiva, inveja de alguém. Deixa ele embora, deixa sair. Você é dono de você mesmo. Se você quiser que fique, vai ficar. Se você quiser que saia, então vai sair. É você que manda no seu íntimo. É você que nem Deus pode, se você não quiser, fazer uma obra dentro de você se você não permitir. Por isso que ele fala que nós temos que ser como um vaso na mão do oleiro, deixar ele trabalhar. Então deixa embora essa mágoa, perdoa lá o ex-marido, o ex-namorado, o ex-patrão. Ele só deu para você o que ele tinha de melhor. Se ele te magoou, é porque o pior dele ele te entregou. Deixa isso embora. Isso não vale a pena você levar isso para a sua vida. Tá bom? Dito isso, olha o que a Bíblia diz lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, deixa eu baixar aqui. 2 Reis, capítulo 18. Olha só como que Deus ele trabalha. A Bíblia diz assim, olha só. Presta atenção. No 3º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Então olha só, como que Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes a gente, eu e você, fica querendo coisas que às vezes a gente não está pronto, preparados. A Bíblia diz que Ezequias ele reinou quando ele tinha 25 anos. Por que ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos? Porque dentro dele ele estava preparado para reinar. Às vezes tem pessoas que ela tem idade, porém ela não está preparada para algo que Deus quer entregar na mão dela, ou ela não se prepara. A preparação depende de nós. Quando você tem um desejo no coração, a Bíblia diz que Deus faz tanto querer quanto realizar. Porém, a preparação é com a gente. Então, às vezes você, por exemplo, questiona Deus. Eu já vi muita gente, muitas pessoas nessa minha caminhada chegar para mim e falar assim: pastor, eu não tenho ninguém aqui de Deus para mim casar, para mim se relacionar. E eu sempre diz isso: você quer um homem de Deus? Quero. Então primeiro você tem que se tornar uma mulher de Deus. Porque o homem de Deus não vai encontrar com uma mulher que não seja de Deus. Grava uma coisa na sua cabeça: não é os opostos que se atraem, é os iguais, os que têm os mesmos objetivos, a mesma visão.
Então, quando Ezequias ele tinha um desejo, vendo Davi e o seu pai reinar, Ezequias, dentro do coração dele, por isso que o coração tem que estar limpo e puro, dentro do coração de Ezequias, ele se preparou. Eu acredito que ele deve ter dito sim para Deus: olha, se caso eu reinar, eu nunca vou me afastar de ti. É o que diz o versículo, depois você pode ler todo. E ali ele foi se preparando, ele foi tendo experiência com Deus, ele foi vendo os erros, as coisas boas que deram certo, e ele foi se preparando no coração. Hoje, nós que somos cristãos, a gente acha que Deus é o nosso empregado. A gente quer uma coisa, dê um desejo no coração e quer amanhã que aconteça. Então você tem que se preparar. O médico não se torna médico se ele não se preparar. Um pastor não se torna pastor só porque Deus chamou ele, não. Ele tem que se preparar. Tudo na vida é uma preparação. Você não prospera simplesmente porque você entrou num emprego melhor. Não, tem gente que está num emprego bom que nem prospera. Quem prospera é quem está mais preparado, quem está mais capacitado. E aí a gente entra agora no mundo espiritual. Quem é que Deus ouve? Quem é que Deus atende? Quem está mais preparado para buscá-lo, ou quem tem se preparado todos os dias para buscar. Às vezes você está clamando a Deus, mas você não lê a Bíblia, você não ora, você não é um dizimista, você não é um ofertante. Facilmente você para de fazer aquilo que você aprendeu. Qualquer dificuldade você quer desanimar. Todo mundo vai ter dificuldade, gente. A dificuldade, os problemas, as lutas, elas vêm, não é para nos destruir. As dificuldades vêm para nos preparar. E quando você vê a dificuldade, você desiste, você desanima, você está dizendo para quê? Para Deus: eu não estou pronto para isso. Como que Deus vai entregar um reinado ou algo nas suas mãos, se quando a dificuldade vem, você é a primeira a desistir, a primeira a parar de obedecer a Deus, a primeira pessoa em reclamar? Então, quando Ezequias ele tinha 25 anos de idade e ele reinou por 29, ele já estava pronto. E no meio do reinado ele foi se preparando para continuar reinando. O contrário de Saul. Saul, Deus escolheu ele, porém Deus escolheu ele porque não tinha outro. E no meio do caminho ele achou que ele sabia fazer. Não dependeu mais de Deus. E Deus rasgou o reinado dele. Porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, não dependemos mais dele, o nosso reinado é rasgado. Quando eu falo de reinado, não é você ser príncipe, rei, prefeito, presidente, vereador, não é isso não. É você reinar a sua própria vida, reinar o seu próprio casamento, reinar a sua própria vida financeira, reinar a sua saúde. Tem pessoas que querem ser curadas, mas elas não conseguem reinar o que ela come, dominar o que ela come, selecionar o que ela põe para dentro dela. E depois, quando vem um problema de saúde, ela acha que o problema é Deus que não está olhando para ela. Por quê? Porque ela não estava preparada. Por exemplo, tem gente que não está preparado para
comer certo tipo de comida, ir em certos lugares, viajar, por exemplo, de avião. Ela não está preparada para isso. Por quê? Porque ela não se preparou. Então, se caso ela acontecer, fazer aquilo, pode ser que tenha um problema. Estou dando um exemplo aqui simples, tá? Material, para você entender. É como você, por exemplo, está desempregada. Você não tem conhecimento, você não estuda, você não busca informações de nada. Hoje, melhor lugar, melhor era, melhor século é um lugar onde você pode buscar estudo em qualquer lugar. Mas às vezes você deixa tudo para lá, só exemplo, tá? Você deixa tudo para lá, não se aperfeiçoa, não procura informação. Aí imagine que amanhã você recebe uma grande quantia de dinheiro nas suas mãos. Você ora, Deus me dá. Aí vamos supor que Deus te dê. Não vai acontecer, mas imagine que Ele te dê uma grande quantia. Sabe o que você vai fazer com esse valor? Não tendo condições algum, ou conhecimento algum, ou preparo algum, você vai gastar tudo. Por um tempo vai ser muito bom, mas depois aquele problema que você tinha, ele vai se tornar 1000 vezes maior e vai prejudicar a sua vida, porque você não se preparou. Então, Deus entrega reinado, só para finalizar, para quem está pronto, para quem está se preparando. Pelo menos se preparando. Então aqui fica o meu apelo, você tem que se preparar para ser uma pessoa de Deus todo dia. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar aqui com a gente acompanhando os cultos, você tem que anotar o que a gente fala. Você tem que depois do culto ir lá na Bíblia e ver se realmente é isso que nós estamos falando. Você tem que limpar o seu coração, você tem que ser um dizimista, você tem que ser um ofertante. A Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Fica imaginamos assim, você deu, você ofertou, você é um dizimista. Então fica uma marca, de maneira que Deus, Ele te retribui aquilo que você tem feito, porque você entendeu isso. Tem gente que dá o dízimo por dar, tem gente que dá oferta por dar. Ela não entende o poder disso. Por quê? Porque ela não buscou conhecimento, ela não se preparou. Então ela acha que o dízimo é o pastor roubando ela, a oferta, o pastor roubando ela acha que a oferta é para o pastor. Só que o dízimo e a oferta, na verdade, é para ela. Porque ela está criando um caminho de retorno. A Bíblia diz, repito, quem dá, recebe. Então, quando você lê a Bíblia, você está criando um caminho de retorno. Quando você ora de madrugada, quando você jejua, tem gente que fica reclamando, Deus não me atende, Deus não me responde. Mas você nem acorda de madrugada, nem um dia da semana, para falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Ela não tem força, ela não quer. A vida espiritual dela é preguiçosa. E aí ela quer de Deus o retorno. Então essa mensagem que Deus colocou no meu coração é para te alertar. Ele tem coisas para te entregar, e coisas muito grandes, vitórias que você vai se surpreender. Porém, você precisa se preparar. Tem uns que se preparam rápido, como Ezequias, com 25 anos tomou posse, Davi, novo. Tem gente que leva a vida toda. Então eu quero nesse domingo fazer você refletir. Prepara. Você pode. Você pode ser mais de Deus. Você pode, porque tem coisas que dependem de nós. A obediência depende de nós.
Somos nós que obedecemos. Obedecemos uma palavra onde, obedecendo essa palavra, o retorno ele vem. Então eu quero que você reflita. Será que você tem se esforçado para receber isso que Deus tem te pedido? Ou aquilo que você tem pedido a Deus? Ou aquilo que Deus tem colocado no teu coração? Você tem se esforçado, se esmerado? Um atleta, ele treina anos para passar alguns minutos, alguns segundos na Olimpíadas para ver se leva medalha. Ele se prepara para aquele dia. Ninguém chega lá por chegar e ganha medalha. Não, se preparou. Porque se não preparar, ele não vai nem conseguir concorrer, porque tem outro ou outros que estão se preparando. E no mundo espiritual não é diferente, não. Nós temos que se preparar todos os dias. Por que tem gente que recebe e outros não? Porque se Deus der para todo mundo a mesma proporção, toma aqui, vai ser uma bagunça. Porque tem gente que não tem nada de Deus e ela vai receber as coisas de Deus. Não. Você tem que se preparar, você tem que se mostrar, você tem que enfrentar as dificuldades, você tem que superar as diversidades. Você tem que se tornar uma pessoa temente a Deus, uma pessoa obediente, uma pessoa fiel, uma pessoa que foge do mal. E isso não é difícil, basta você querer. Quando você faz isso, você muda a sua história, você muda o seu ser. Você não já coloca mágoa no seu coração? Quando eu orei mais cedo, quando você é uma pessoa temente a Deus, você não consegue nem deixar a mágoa entrar, não faz sentido para você. Então eu quero que nesse domingo fique esse apelo para você. Se converta. Larga a vida errada. Para de falar da vida dos outros e começa a olhar para a sua, que a sua não está boa. Porque quando a gente fica olhando, fulano está assim, fulano está assim, a gente esquece de olhar os problemas que estão na nossa. E quando a gente começa a olhar para a vida dos outros, é sinal que a gente não está tendo comunhão com Deus. Porque há muito tempo sobrando para olhar para a vida dos outros. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, não há tempo de sobra. Porque o tempo que sobra, a gente vai lá e se policia. Vê o que realmente tem faltado em nossa comunhão com o nosso Deus. Tá bom? Que fique esse alerta, esse apelo. Que esse domingo seja um domingo abençoado para você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, ajude ela a se converter, a deixar tudo que tem atrapalhado, impedido ela de ser uma pessoa mais temente, de ser uma pessoa mais envolvente com as coisas que o Senhor tem proposto para ela. Há planos que o Senhor colocou no coração dela que talvez ela desprezou por ela não se preparar. Ensina-nos a nos preparar todos os dias para que possamos reinar sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Porque a vida aqui terrena é tão curta, tão passageira e tão rápida. Faça-nos entender isso, meu Pai. Cura aqueles que estão doentes espiritualmente. Aqueles que perderam o seu temor contigo. Que o Senhor possa voltar. Perdoa os pecados, as falhas, os erros. E faça resplandecer a tua luz. Senhor, eu oro pela família do teu povo, que o casamento seja abençoado, os filhos sejam protegidos, que as portas se abram, que os negócios sejam bem-sucedidos, que as dívidas caiam por terra e que a prosperidade tome lugar, meu Pai. Senhor, abre as portas que estão fechadas. Repreende o mal que impede ela de vencer, ser curada. E abençoa o teu povo. Abençoa os dizimistas dessa obra.
aqueles que são ofertantes dessa casa, que o Senhor possa voltar para eles 100 vezes mais no porvir, com saúde, com paz, com vida. Honra a igreja, o bom samaritano, meu Pai. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê condições para continuar sendo pregada a boa palavra. Eu entrego todos nas tuas mãos. Que o Senhor Jesus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia hoje e amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Que o Espírito Santo te abençoe. E se você foi tocado no teu coração para dar uma oferta, dê uma oferta. Só me chamar, me falar qual é a chave, eu te passo a chave para você fazer essa doação, você entregar a sua fidelidade. Vamos ser umas pessoas, vamos ser um povo temente a Deus. E terminando aqui, eu quero que você ore, leia a Bíblia, vai para o seu quarto, uma missão para todos vocês. Pede licença ao marido, ao familiar, tranca no seu quarto. E eu quero que você faça uma oração para Deus, pedindo a Ele para limpar o seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de muita vitória. Eu quero que todo domingo eu vou fazer isso. Quero que você mande seu primeiro nome aqui, que eu vou estar orando hoje meia-noite por vocês, tá bom? Tchau, gente. Uma ótima semana.